Opa, tá filmando, tá gravando. Olá, galera da Mob, galera da internet. Outra vez, eu e você e eu, nós não sozinhos, bem acompanhados. Hoje a gente revisita lugares que a gente passou. Julho, presta atenção, julho é férias para missões. Julho na Mob é sinônimo de férias para missões, ou seja, viagens missionárias, experimento, onde a juventude pratica o que ouviu, onde a juventude conhece lugares, onde a juventude doa seu tempo, recursos e talentos para outras comunidades. Hoje a gente revisita Guiné-Bissau e é por isso que temos a alegria de ter na sala, no Mobcast de hoje, casal super, hiper, mega top, Alan e Tamila. São bem-vindos, é um prazer conversar com vocês. E aí, Eliseu, tudo bem sim? Para nós é um privilégio estar aí com toda a Mob do Brasil, para a gente compartilhar um pouco como foi bom, né, aquele ano que vocês nos visitaram em Guiné-Bissau e deixar esse gostinho no coração, né, de todos aqueles que querem visitar o país e conhecer, fazer parte daquilo que Deus está fazendo na Guiné. É um prazer estar aqui com a equipe da Mob para mostrar um pouquinho de Guiné-Bissau. Prazer nosso, e revisitar Guiné é uma expectativa para a gente ouvir. 5 anos depois, como diz, né, Tamila, parece que foi ontem, parece que foi agora. Parece que foi ontem mesmo. Porque muitas histórias. As histórias da Mob estão sempre na nossa boca, dos jovens da igreja, então aí fica é como se fosse ainda há pouco tempo atrás. Verdade. Para quem não está tão familiarizado, a Mob é o Departamento Jovem, Mocidade Batista Independente. Trabalhamos com juventude e proporcionamos várias atividades, e uma delas, viagens missionárias, viagens também de apoio humanitário, onde servimos tanto material quanto espiritualmente. E aqui estamos para relembrar um pouco de história. Mas antes, eu quero já começar com a seguinte pergunta. E aí, fique à vontade. Quem quiser responder primeiro, eu sei que daqui a pouco, eu nem perguntei pelo Benjamin, isso é cada tipo de apresentador. Benjamin tá na hora da soneca. Tá na hora da soneca. Daqui a pouco tá a despertar. Ó, já tô falando igual a vocês. Português de Portugal. Tá a despertar. Daqui a pouco tá a despertar. Daqui a pouco tá. Então, vamos conversar enquanto ele dorme um pouco. E a gente bate esse papo aqui. Poxa, são tantas perguntas, mas vamos assim. Fala um pouquinho da juventude de vocês. A gente sabe que vocês estão em Guiné-Bissau com um projeto lindo, um projeto inspirador, transformador. Mas vamos voltar, já que é revisitar um pouco de história, vamos um pouco mais antes revisitar a juventude de vocês. Fala um pouquinho da juventude de vocês, onde foi e como foi. Eu acho que eu começo, né? Primeiro as damas. Sempre. Certo. Então, na realidade, para quem não me conhece, eu sou guineense, eu nasci em Guiné-Bissau, mas muito cedo os meus pais emigraram para Portugal. Então, desde os 7, 8 anos que eu fui para Portugal, e em Portugal eu me converti, em Portugal eu iniciei a minha caminhada cristã, embora aqui em Guiné-Bissau eu já frequentava a igreja com os meus irmãos mais velhos. Então, eu passei toda a minha juventude e início da fase adulta em Portugal. Eu louvo a Deus porque tenho esse privilégio de ter convivido nessas duas culturas e ter um pouco dessas duas culturas e dessas duas formações. Então foi em Portugal que eu senti o meu chamado para a obra missionária, fiz o meu curso secular, fiz a minha formação, e de Portugal é que eu voltei para Guiné-Bissau em 2005 para vir trabalhar secularmente, e foi aqui que, entretanto, a gente se conheceu com Alan, iniciou a nossa história, mas toda a minha juventude foi passada em Portugal, toda a minha fase da adolescência, então foi passada em Portugal. Agora, Alan, conta você, e daqui a pouco eu já quero saber desse encontro que ela falou, que você, já sei que vocês se conheceram em Guiné, em Bissau, no caso. Mas antes desse encontro, fala um pouquinho mais aí, assim como a Tamila compartilhou um pouquinho também da sua infância, história, juventude. Isso, eu cresci, né, na Igreja Batista, não fazia parte da CIB ainda, no interior lá de Pernambuco. Eu sou nordestino com muito orgulho também. Desde pequeno sempre me envolvi com os trabalhos da igreja, as atividades, viagem, e fui crescendo com esse amor no meu coração para poder comunicar o Evangelho de Cristo. De repente, depois a nossa igreja ela cresceu e eu cresci como líder de juventude e conheci a Convenção das Igrejas Batistas Independentes e me filiei. Quanto jovem, participei de alguns eventos que a MOB realizou no Nordeste, né, que foram impactantes na minha vida, e que também contribuiu para que o desejo do nosso coração, do chamado que Deus tinha colocado no nosso coração de poder pregar a palavra de Deus em outros continentes, especificamente era o continente africano, eu tinha certeza disso, não sabia qual era o país, e tudo isso surgiu
né, desses eventos que a MOB realiza e que a gente, quando vai, volta totalmente transformado e desafiado por Deus. Então foi isso, eu cresci na igreja e o chamado de Deus também, a minha vida, foi desses eventos da MOB e eu comecei a desenvolver o meu trabalho na igreja, servindo ao Senhor com alegria, até que Ele proporcionou o privilégio, né, de poder servir a Ele em outro continente. Agora sim, e como que a sua história se encontrou com a história da Tamília, a história da Tamília, a sua história se tornaram uma só história? Conta que a gente quer saber. Isso dá um livro, é? Quando eu já ouvi várias vezes, eu penso um documentário, perdão, Tamília, fala. Não, hoje eu estava conversando com alguém que conheceu o nosso trabalho aqui em Guiné-Bissau através de uma amiga. Ela é portuguesa, mas a amiga é guineense, que reside em Inglaterra. E através dessa amiga, ela conheceu o nosso trabalho, então ela recebe os nossos relatórios, ela está acompanhando e ela tem orado, intercedido por nós. E ela compartilhando comigo como Deus faz, como Deus une propósitos. Quem diria que, na realidade, ela nunca se imaginou apoiando um trabalho aqui em Guiné-Bissau. Então, eu falando, de facto, Deus faz isso. A nossa história, mais ou menos, é isso. Então, de facto, Deus une propósitos. Eu fiz a minha formação universitária em Portugal e depois eu fui fazer a minha pós-graduação em Inglaterra. Então, depois de Inglaterra, assim, Deus abriu uma porta que eu nunca, sempre tive o desejo, mas eu nunca imaginei como é que isso seria. Então, um mês e meio antes de eu terminar a minha pós-graduação, Deus abriu assim a porta de forma assim milagrosa. Eu vim trabalhar numa organização internacional em Guiné-Bissau, coordenando um projeto na área da infância, do direito das crianças. Então, eu saí de Inglaterra em 2005 para vir trabalhar. Desde 97 que eu tinha vindo a Guiné-Bissau visitar e que Deus colocou esse chamado no meu coração. Então, Deus, de facto, une propósitos, porque eu nunca pensei que eu voltaria. Era esse o desejo do meu coração, mas eu nunca, não consegui imaginar como, em que condições. Mas aí Deus faz essas coisas, Deus abre caminhos e Alain agora... Continua. É isso mesmo. O que é interessante, Eliseu, é que o tema do nosso casamento, né, tinha uma expressão em crioulo que dizia: Deus faz caminho no de Cucatemba caminho. Então, essa expressão diz que Deus, ele cria caminhos e ocasiões onde não existe caminhos nem ocasiões. Baseado na ideia do Mar Vermelho que ele abriu e o pessoal passou, Deus criou caminhos. Então, esse foi o tema, porque jamais se passou, né, tanto pela minha cabeça como a de Tamília, de repente a gente se encontrar, país de Guiné-Bissau. Eu nunca achei que iria casar com um brasileiro. Ela não queria. Mas casou com um brasileiro. Eu acho que ela via aquelas novelas brasileiras, porque Portugal fica vendo novela brasileira, eu quero um brasileiro. Isso. Aí achava que todo brasileiro era como ela, né? Aí, então, aconteceu de 2007, não foi, amor? 2007, isso. O seminário que eu estava estudando, ele fez uma dessas viagens missionárias transculturais, fazia parte do curso que eu estava fazendo, que eu fiz bacharel em teologia com concentração em missiologia. Então, a gente fez essa viagem missionária e aquele foi um ano bastante confuso para mim. Era o último ano do seminário. Eu tinha o desejo de poder sair do país para trabalhar. Na altura, o pastor que estava liderando não apoiou. Eu tinha uma outra proposta também de trabalhar com um amigo meu norueguês, com os ribeirinhos, um período no Brasil, e depois ir para a África. Essa era a visão. E também aquilo não deu certo. Então, foi um ano que eu estava assim, bastante confuso, sem poder entender o que é que Deus queria, né? O que é que Deus tinha planejado, já que aquilo que eu havia colocado diante do Senhor até agora estava sem resposta. E surgiu essa oportunidade do seminário para Guiné-Bissau. Foi a primeira viagem ao continente africano que o seminário fez. Então, quando cheguei naquele ano, eu estava bastante, assim, como é que se diz, não muito sensível, né, com relações ao campo. Geralmente a gente faz a primeira viagem missionária, a gente fica apaixonado, e eu já não estava mais tudo assim, já estava bem, tudo é lindo, mas eu já estava assim, bem, como é que se diz, assim, bem centralizado naquilo que eu queria, né? E chegamos em Guiné-Bissau, 2007, eu vi Tamília pela primeira vez na igreja, né, mas aí não tocou muito, até porque no seminário a gente assumia um compromisso e nessas viagens missionárias a gente não poderia jamais se envolver com nacionais, para que a gente não perdesse o foco, porque o foco era evangelismo, treinamento, eram 30 dias só. Não então, podia ficar olhando para jovens não, né? Não, para não perder o alvo, tem que... E então... Fala não que você desobedeceu ou não desobedeceu. Jovens, cuidado, né? Não escutem isso não. Então o que é que aconteceu na realidade é que eu era o único solteiro da equipe.
os outros eram tudo casados. Então imagina, tu num quarto com homens casados, todos eles dizendo, saudade da minha esposa, da minha família. E eu dizia, poxa Jesus, eu vou voltar para casa, eu morava na altura sozinho, né? Vou voltar para casa, não tenho ninguém em casa me esperando. Não tem ninguém para sentir saudade agora? Ninguém para sentir saudade, né? Ninguém para falar o nome aqui, como é que vai ser isso? E foi interessante porque naquela noite eu fiquei muito angustiado e não consegui dormir. Então o meu líder, né, o pastor Elcias, que era um dos líderes do seminário, professor nosso, me procurou na cama, não encontrou, saiu, eu estava na varanda da casa, escuro, não tínhamos luz na casa naquela época, né, Guiné-Bissau tinha essa dificuldade de luz na época, e eu estava no terraço conversando com Deus, perguntando a Deus por quê, eu não entendia e tal, e de repente ele chegou, conversou, disse, o que é que está acontecendo? Eu disse, não estou bem, eu estou um pouco angustiado, eu contei a minha história, olha, não consegui arrumar ninguém no seminário, Deus fechou meu coração, eu não sei para onde eu vou trabalhar enquanto missionária, aquele tempo que a gente passa essas confusões, né? Confusão mesmo. Mas é interessante que Deus está no controle de tudo. E foi interessante porque ele intercedeu por mim naquela noite, e a oração que eu me lembro muito bem é que ele disse, Senhor, abra os olhos para que o teu filho possa ver aquela que tu já preparaste para ele. No outro dia, a gente foi para a ilha chamada Dio de Galinhas, né? Que vocês conheceram. A Mob visitou, sim, exato. Isso. E quando chegamos lá, trabalhamos lá uma semana, e no final de semana, Camila veio na canoa nos buscar. Então, quando eu estava na beira da praia, esperando a canoa que vi, aí os meus olhos, olha, abriram. E eu falei... Agora a cena, para tudo. Lá vem a Taminha na canoa. E eu com o coração fechado. Porque antes disso, houve uma vigília que fizeram lá na Igreja Central, e a minha cunhada, que é brasileira, estávamos sentadas uma ao lado da outra, juntamente com o meu irmão, que é pastor, e ela, durante a vigília, a oração, ela passava bilhetinho para mim, dizendo, olha o brasileiro aí, já reparaste no brasileiro? Ele só de brasileiro já chega tudo na família. O bonitão aqui. E é interessante, naquela vigília eu pedi oração para que Deus me desse uma esposa, né? Deus ouviu, vale a pena orar, Deus ouviu. Então ela vindo na canoa, quando eu olhei, meus olhos abriram, né? O coração se encheu assim de certeza, e eu tive certeza que ela ia ser minha esposa. Então eu cheguei para o líder e falei, olha, quem é aquela que vem ali na canoa? Ele falou, não, olha, não mexe, ela é irmã do pastor Zé Paulo, então cuidado, é a Codé é a caçula, né? É a Codé dele, e ele não admite nenhum se aproximar dela. Mas eu falei, não, eu tenho certeza no meu coração que ela vai ser a minha esposa, Deus falou comigo. E daquele dia em diante eu passei a observá-la, né? Como é que ela se comportava, como é que era a questão dela com as crianças, porque lá em Guiné-Bissau ela era chamada de doutora, né? Ela trabalhava nessa organização, então uma doutora, com um pastor, né? Doutora, conhecida a nível do país, pelo trabalho que desenvolvia na organização, sempre com o pessoal da Unicef, ministros e tal, então eu disse, não, é muita areia para o caminhão. Mas, como Deus havia falado... Não, você tem que falar o contrário, é muita areia para sua canoa, no caso, que ela vinha de canoa, pô. É muita água para canoa, muita água, contextualizando. Uma coisa assim. O que mais carrega na canoa, não sei, enfim, as coisas lá. Arroz, é muito arroz para sua canoa, pô. A canoa de Guiné-Bissau carrega tudo, arroz, vaca, porco, tudo, leva tudo. Então, de repente, aconteceu, e eu fui vendo, o que me encantou era o amor que ela tinha pela obra missionária, o trabalho com as crianças, né? E essa simplicidade que a minha esposa tem, que eu amo até hoje. Eu tive a convicção que, de fato, ela seria minha, não tinha mais nenhuma dúvida, agora tinha que contar ela. Aqueles jovens que estão namorando, mas ela não sabe, então eu já estava namorando, mas ela não sabia ainda. E eu tentei me aproximar, mas ela era dura demais, ela não me deu nenhum espaço. Era muito para canoa, mas várias viagens de canoas, né? Claro, várias. Eliseu, até lavar louça, né? Lavar prato, eu lavei na casa da cunhada dela para ver se me aproximava dela, né? Mulher dura de coração. Mas aí, na véspera, para encurtar, na véspera da viagem, né? Eu me declarei para ela e falei que eu tinha certeza que Deus havia falado que ela seria minha esposa e que eu iria casar com ela. E eu, na expectativa que ela ia dizer sim, ela olhou para mim e disse, eu nunca lhe dei nenhum tipo de liberdade. Quem que lhe deu o direito de você chegar para mim e contar isso agora? Eu disse, olha, quem me deu o direito foi Deus que falou no meu coração. Agora eu vou orar para que ele fale ao seu. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E aí, oramos, depois de 3 meses à distância, né? Deus confirmou, resumindo. Depois de 8 meses, noivamos, e depois de 1 ano, casamos.
estamos agora Legal. com 13 anos de casado, graças a Deus. Olha, eu tenho duas perguntas, além de outras aqui, porque uma pergunta puxa a outra, né? Como diz lá a música do Tião Carreiro e Pardinho, uma coisa puxa a outra. Mas vamos lá. Eu não sei se eu pergunto primeiro assim. Vou perguntar logo o seguinte: a importância de uma viagem missionária. Vocês se conheceram em uma viagem missionária. Tem muita gente agora empolgada. Poxa, pastor Eliseu, eu quero na próxima viagem missionária da MOB. Quando vai ser? Claro, não é só casamento. Além de possibilidades de encontros e casamentos, aí vocês podem dizer qual a importância de uma viagem missionária, já lembrando aí um pouco da MOB que esteve por aí. Aí vocês podem falar de outras experiências. Fique à vontade. Qual a importância do jovem dedicar seu dinheiro, seus recursos, tempo, dons, talentos para servir uma outra comunidade, um outro contexto, seja uma viagem que a gente chama de curto, né, prazo, a gente chama assim, de 15 ou 20 dias, no caso nós ficamos 20 e poucos dias aí, né, 20 dias, alguma coisa assim, em Guiné-Bissau. Qual a importância disso? Cada um comenta um pouquinho. Eu acho que Alan vai falar do impacto de quem vem e eu posso falar do impacto de quem recebe. Pô, legal. Ok, eu acho que para quem vai, o impacto é muito grande, né? Porque geralmente a gente vai naquela expectativa de que a gente vai dar, né? Não, eu vou chegar lá, eu vou ser o tal, eu vou pregar, vou fazer isso. E a gente faz. Mas o que é interessante é que aquilo que Deus trabalha em nós se torna algo mais grandioso, né, do que aquela forma de dizer que eu vou dar. Porque é aquele princípio, se a gente dá, a gente recebe, e a gente recebe muito mais. Eu me lembro que nas viagens, né, que eu participei, viagens missionárias, eu nunca voltei o mesmo. Deus sempre, ele confrontava valores, né? Deus, ele sempre desafiava qual era o propósito dele para a minha vida, e cada viagem ela estimulava para que eu pudesse compreender e entender isso mais. Então eu acho que as viagens são impactantes porque é uma forma que Deus utiliza para poder falar conosco, para poder causar mudanças, para poder nos preparar para aquilo que ele tem, né, de forma grandiosa. Então eu digo, vale a pena, porque aquilo que nós investimos não se compara com aquilo que Deus ele faz em nós, na nossa vida, essa mudança que ele causa em nossa vida. E quem já participou de viagem missionária para o interior do sertão, para trabalhar com outra cultura, ou até mesmo para outro país, para trabalhar, né, com outros povos, a pessoa jamais volta a mesma, porque na realidade nós somos confrontados, nós aprendemos a dar e a receber, nós aprendemos a amar e a ver as coisas numa perspectiva diferente, a partir da perspectiva de Deus. Isso é muito bom. Isso é interessante, Alan, quando você fala do impacto para quem vai, né? E daqui a pouco a Tamila fala de quem recebe. Eu me lembro, eu particularmente foram mais de 10 viagens, eu perdi as contas, perdi os números de quantas viagens. Eu me lembro de uma das viagens, um cara falou o seguinte, que para ele, culto de missões era apenas colar as figurinhas na parede, as fotos dos missionários, ele levantar uma oferta, perguntar quem quer ofertar em missões, e aí era o significado de um culto missionário para ele. Depois que ele foi em uma viagem missionária, mesmo não tendo essa direção, o que a gente chama de direcionamento de Deus, de sair de um lugar para ir dedicar em outro lugar, ele entendeu que mesmo estando onde ele estava, na vida dele, no dia a dia dele, vivendo a vida missional, né, a vida em missões, e a programação da igreja passou a ganhar muito mais sentido, porque era muito mais do que um culto missionário. Era um dia muito especial para falar de algo muito especial e que tinha um significado muito especial. Então, até o culto de missões muda, até a minha vivência dentro da igreja muda com essa compreensão, com essa consciência missionária a partir desse contato que surge, cresce, se desenvolve desse contato com o campo missionário. Então, nesse sentido, é muito rico, porque, de fato, mexe com quem vai. Agora, acho que sim, a Tamila vai falar do impacto de quem recebe. Isso. O interessante dessa experiência de viagem missionária é que ela é impactante tanto para quem vem, como para quem recebe. Nós, guineenses, nós somos um povo muito humilde, mas nós somos um povo muito hospitaleiro. Nós gostamos de receber bem. Então, as viagens missionárias, elas têm sido impactantes porque ela tem dado a conhecer aos nossos jovens, à nossa igreja, talvez uma realidade que muitos deles nunca conheceriam, não é? O contato tanto com as equipes brasileiras que vêm, às vezes, de vários estados do Brasil. Então, isso dá a eles a possibilidade de conhecerem a cultura, de conhecerem como é que são as igrejas, a forma de cultuar, então, do povo brasileiro, que é um povo amigo, que é um povo irmão. Mas também ela é desafiadora em termos espirituais.
espirituais, especialmente, porque na realidade acaba trazendo um encorajamento à igreja em termos espirituais, pelas atividades que são desenvolvidas de evangelismo, de capacitação, de treinamento. Então, a igreja, ela acaba sendo revigorada. E nós sentimos ainda o impacto, como nós falamos, já fazem 5 anos que a MOB veio, mas até agora os jovens falam da viagem da MOB aqui em Guiné-Bissau. Se lembram dos evangelismos que nós saímos nas ruas, que nós fizemos, o trabalho com as mulheres que foi realizado, de manicure. Até agora as mulheres se lembram. Então, acaba trazendo essa... Eu não sei nem como explicar isso. Esse impacto, não de uma coisa momentânea, mas uma coisa duradoura, que acaba ajudando até no amadurecimento espiritual da igreja. Então, nós louvamos a Deus por isso, não é? Então, Guiné-Bissau, de facto, ela tem sido privilegiada por essas equipes que têm vindo, e nós louvamos a Deus por isso. E outras que voltarão, com certeza. Amém, amém. Fala um pouquinho, o que é isso aqui? Quem está vendo a gente pelo videocast está vendo pelo canal do YouTube. Agora, quem está ouvindo pelo Mobcast, apenas áudio, eu estou mostrando aqui uma recordação guineense. Fala aí um pouquinho sobre isso. João 3,16. Projeto João 3,16. Isso é uma cabaça. Cabaça é tipo um ovo grande, não é? Ela não é fruta, não é nada, é apenas algo, não é? Então, a árvore dela não é muito grande e ela pende na árvore. Então, eles pegam, cortam, abrem ao meio e eles fazem um trabalho artesanal com ela. Onde eles fazem esse trabalho, é um trabalho tipo de vai cortando e vai trabalhando isso. Então, ela acaba tendo essa utilidade decorativa e, enfim, então é um dos trabalhos artesanais aqui de Guiné-Bissau. No Nordeste nós temos essa árvore, né, Eliseu? No Nordeste nós temos. Olha o outro. A MOB, da MOB, isso. Muito rico, coisa de se impressionar. E tem um texto muito lindo aqui. Isso, e na realidade, às vezes são coisas inutilizáveis que eles acabam transformando em algo bonito. Então isso é interessante. Olha o que está escrito aqui. Esse aqui foi um presente que me deram aí, Eliseu, olha só que legal. Nossa, estou péssimo aqui com a câmera. Agora sim, obrigado aí, o Lucas ajudou. Aqui está escrito assim, ó. Você e suas experiências com Cristo permanecerá sempre em mim. Aqui foi o presente lá de um dos jovens aí, o Tutinho. Olha aí, legal. Tutinho. E acredita que permanecem, porque até agora falam dessas experiências. É verdade. E nós também, com certeza, a gente traz o país com a gente, as experiências, as pessoas. A gente lembra, vê uma foto, vê um rosto, cada rosto uma história, cada história uma experiência marcante. É muito rico, é uma troca. Eu não consigo imaginar que eu vou ajudar tal lugar. Não, nós vamos nos relacionar com tal lugar, porque há riqueza nisso. Para mim, essa é a marca de uma experiência missionária. Eu queria pontuar também a questão do missionário que recebe essas equipes. Né? Opa, até riqueza para tudo que é lado. É verdade, porque imagina o missionário que ele está 3 anos no campo, né, sem contato com pessoas da sua cultura, em termos de pessoas que se relacionam, que pensam igual a ele, né? E de repente ele recebe uma visita dessa. Vocês não têm ideia do renovo na vida do missionário, de poder ter um tempo com eles, de brincar, né, de contextualizar a brincadeira dentro da realidade compreensiva, porque faz parte da mesma cultura, das coisas gostosas que a gente ganha, né, o cuscuz, a carne seca que traz, o chocolate que a Rosa mandou. Então, isso tem sido uma bênção. Essas viagens têm sido uma bênção para os missionários, né? Então, geralmente quem vai não faz ideia o tempo que, nem que seja 1 hora de tempo que o missionário esteja com vocês ouvindo, rindo, como aquilo é de renovo espiritual para a vida dele, de saber que tem alguém que chegou, que se preocupou, que quer ouvir como é que ele está. Gostei muito quando vocês ali chegou, e aí como é que vocês estão, o que é que vocês estão passando aqui, conta pra gente, né? Então isso é muito bom. Isso é muito importante pra gente, né? Então isso é uma bênção, Agora vamos lembrar aqui o seguinte, fatos que marcaram. Vamos ver se a gente lembra de pelo menos umas 3 histórias aí. Eu lembro de muitas histórias. Tem gente que tem dificuldade de o que falar. Eu já fico o que não falar de tantas histórias, né? Mas eu me lembro de muitas histórias. E uma delas, quando fazendo mágica ali na rua, na praça, e eles corriam, eles pensavam que fosse uma força estranha. E aí deram
até o nome de não sei se um demônio, o que é, me ajuda aí. Irã. Irã, me chamaram de Irã. É o Irã, porque eu fazia mágica, fazia um fogo sair da carteira, ou uma garrafa flutuando ali e tal. Claro, é tudo uma mágica, prestidigitação. Eu gosto de falar que não é poder sobrenatural, é uma habilidade com as mãos e que a gente treina e aprende, é uma arte. Mas aí eles ficavam assustados e as crianças corriam às vezes, e depois voltavam, ficavam de longe desconfiadas, né, as crianças. Por que isso? Compartilha um pouco dessa questão da cultura e o que eles assemelharam. O que é interessante, Eliseu, porque Guiné-Bissau é uma cultura, né, animista, então as coisas são muito voltadas com questões espirituais, feitiçaria e tantas outras coisas. Existe, de fato, uma força diabólica que age, né? E também existe, de fato, essas mágicas que você faz, né? E que, de uma certa forma, engana o povo. Porque quando não se tem conhecimento... Eu sou enganador, de certa forma eu engano o povo também, tá vendo, né? Tá bom. Porque quando não se tem conhecimento, é fácil poder guiar o povo. E o que foi impactante, né? A questão de você fazer aquilo, claro, uma forma de demonstrar o amor de Deus, mas o que era mais impactante era você mostrar como era feito. Revelar os truques, no caso. Revelar os truques. Desvendar a mentira, o engano. Aham. Isso. O misticismo, porque, na realidade, o que acontecia? Eles agora diziam, não, aquilo que fulano fez, que era o feiticeiro, que era respeitado, ele tinha que trazer oferendas para ele, né? Porque acreditava que ele tinha um poder sobrenatural. Já não é verdade, mas é um truque que qualquer um pode fazer, desde que tenha habilidade para isso, né? Então, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele desencobre aquilo que está encoberto, aquilo que é mentira se torna verdade diante do Evangelho. E essa é a diferença, né? Essa é a grande diferença. Enquanto uns usam a magia para enganar, nós usamos para tirar do engano. Isso, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A diferença da minha mágica para outros mágicos é que outros usam para esconder, para enganar, ocultam a verdade. E a minha mágica, essa é a mensagem que fica aqui. Então, obrigado por me ajudar a identificar melhor a minha mágica. A diferença entre a minha e outras é que a minha tira pessoas do engano, dessa cegueira. E essa é a nossa vontade, trazer luz ao escuro, ao não visto, né? As pessoas que estão em trevas, tirar pessoas do engano. Alguns não vão gostar disso. I'm sorry. Com certeza. Né? Mas é isso, quando o Evangelho chega e causa transformação, ele abre a mente e o entendimento. E é isso. É usar a arte que Deus tem nos dado, quer queira em qualquer área, para que a gente possa comunicar Cristo. Foi uma bênção. Que bom. Outra história que você lembra aí. O que vocês lembram aí? Eu acho que um fato engraçado, depois a Tamila vai compartilhar, mas eu acho que um fato engraçado foi quando chegamos e a gente precisava fazer câmbio do valor, né? Do dinheiro. A gente, quando sai do Brasil, a gente sabe que os bancos, existe todo aquele aparato para ninguém saber o que é que você ganhou lá do caixa, quanto você recebeu, com medo de você ser assaltado. Então a gente está meio assim em pânico com relação a essa realidade nossa. Em Guiné-Bissau isso é diferente, né? Acho que se tiver choque cultural, foi isso que eu tive no início que eu cheguei, e o Marconi também teve. Eu me lembro que o Marconi... Para quem está desfamiliarizado aqui com a história, Marconi, alguém que estava na nossa equipe e chegou junto com a gente lá em Guiné. E aí? Isso mesmo. Então, Marconi era o tesoureiro, né? Era responsável pelo dinheiro da MOB. E a gente foi trocar o dinheiro. Só que não existe muito essa questão de bancos, casa de câmbios, que às vezes são mais complicado por conta de fila, essas coisas todas. Então, a gente resolveu trocar na rua, né? Que é muito comum em Guiné-Bissau. Existem as pessoas que trabalham nas casas de câmbio, mas ele tem aquelas pessoas que ficam na rua para trocar os valores, e aí eles ganham uma comissão, vai à casa de câmbio, troca o dinheiro e traz pra gente o valor que é devido. E eu acho interessante que nós chegamos no carro, o Marconi muito nervoso, porque a quantia era alta. Não me lembro muito da quantia, mas era alta, que era a quantia da despesa de vocês para esse período que vocês iam instalar. Sim. E eu peguei o dinheiro, disse quanto, Marconi contou, tal, esse valor é X. Eu falei, então tá bom, entrega a pessoa. E o Marconi entregou ao rapaz. E o rapaz recebeu. E era muçulmano. Era muçulmano. Era um muçulmano que estava lá geralmente ajudando eles que trabalham com o comércio, né? E o que foi engraçado é que ele pegou o dinheiro e foi embora. A gente só viu ele dobrando a esquina
Marconi colocou a mão na cabeça, pastor, mas o que você fez? Você deu o dinheiro todo do projeto agora, esse homem não vai voltar mais. E começou a suar no carro, disse, Marconi, calma, ele vai trazer o dinheiro de volta. Não, isso não vai acontecer. E agora o que Como vai assim? Ele foi com muito dinheiro. Não, e o que foi engraçado é que depois, mais ou menos em 20 minutos, a pessoa chegou com o dinheiro, com o pacote está aqui. Aí ele contou tudo e disse, poxa, pastor, aqui é assim. Eu digo, aqui é assim. Que legal. Isso foi assim, interessante. Até pouco tempo nós tivemos no Brasil em 2017, e Marconi estava comentando sobre isso, que nunca pensou, né, que seria possível isso acontecer. Eu digo, que legal. Graças a Deus ainda existe isso. Existe. E eu acho interessante, Eliseu, você relembrar a situação do passaporte. Acho que fazem mais ou menos umas 3 semanas que eu e a Teia que foi a cozinheira de vocês, nós estávamos a conversar sobre essa situação do passaporte. Então eu acho interessante isso, porque isso é uma das fragilidades que nós temos aqui, esse excesso de policiamento, de trânsito nas ruas. Então Eliseu passou um sufoco com isso, não é? Sim. Até compartilhei no Mobcast anterior sobre algumas experiências. Claro que a gente contou bem rápido, mas eu estava com a Teia, não foi? É isso! E o guarda parou o carro, eu estava dirigindo ali o carro da missão. O cara me perguntou, mas documento? Eu, sim, peguei a mochila, todo empolgado, com uma convicção de que estivesse ali. Não. Houve um lápis aqui, eu acho que eu deixei na casa onde estamos hospedados e tal. Não, mas você não pode deixar, você tem que estar com ele. Não, eu sei, consciência, eu tenho essa consciência. Não, mas então, ok, agora me segue. Como assim? Você vai preso. Você vai preso. Não, mas eu sou um cidadão de bem, seu guarda, eu não sou delinquente, eu não sou vagabundo, eu sou missionário, sou crente. E aí, claro que eu não cantei essa canção, até porque eu não ia conhecer. E me levou, eu sei que eu fui parar na delegacia, não sei como é que se chama. A esquadra. A esquadra, que aqui para nós é a delegacia mesmo. É a delegacia, é isso mesmo. E aí o cara ficou aguardando. Eu falei, não, mas aí a Teia saiu para resolver o problema e aí não voltou. Daqui a pouco tá até hoje aqui, eu aguardando a Teia e nada. Passou lá um irmão também que me viu. Você é um missionário, estava pregando ontem lá na igreja, você fez umas mágicas, sim. O que você está vendo aqui? Eu contei a história para ele. Aí ele, não vou resolver. Não voltou, foi embora também, não deu sinal. Até que apareceu lá um delegado. O delegado olhou para mim, olhou para o carro. O que esse carro da missão está fazendo aqui? Quem está com esse carro? Aí o guarda, esse moço aí, o brasileiro. O que aconteceu? Eu contei a história para ele. Não, carro de missão não fica preso aqui não. Vai, pode ir embora. Você tem documento? Eu falei, tenho. Então é o seguinte, só não esqueça mais em casa e ore para a gente melhorar de vida, ore para a gente ter mais dinheiro. Vai embora. Então, assim, foi um sufoco, claro. Mas isso é uma coisa que aqui ainda existe. Existe um respeito muito grande por pastores, na realidade, missionários, então líderes de igreja. Então, existe ainda esse respeito, não é? Pelas figuras religiosas. Então, isso é algo muito bom aqui. Isso que é maravilhoso, você vê a seriedade do trabalho, como é respeitado o trabalho. Claro, a gente sabe também que existe malandragem em alguns lugares, mas o olhar da sociedade para o trabalho, respeito, olhar o carro era da UEC, né? Uma missão inglesa, né? Exato, aí, exato. Seguindo a gente, poxa, que legal ver o respeito, como foi conquistado um respeito, uma credibilidade. Isso é maravilhoso. E quando você vê o resultado do que está acontecendo aí, não é de se impressionar tanto. É o que se espera, onde se semeia seriedade e verdade. Responsabilidade, a gente escolhe também. Exato. Eu acho que uma outra experiência também que marcou a equipe foi quando nós fomos para as ilhas, né? Trabalhar com a etnia Bijagô, e a gente teve que pegar o barco, né? Aquilo lá foi um sufoco. Nunca cantamos tanto Não Temo Mais o Mar. Como é que era a canção? Que sufoco, meu irmão. Aquele dia, eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu te entrego o meu espírito, combati o bom combate. Só ficava pensando, há de levar nossos corpos se encontrar nesse mapa o Brasil, vai ficar aqui. Que sufoco, né? Eu acho que é interessante porque é nas viagens também que a gente aprende a depender de Deus e a confiar mais nele, né? Como dizia assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E foi uma viagem tranquila, né? Porque na realidade, apesar do mar estar um pouco agitado, porque não estava agitado, como né? Geralmente fica,
né? Aham. Eu já tive, assim, já viajei com maiores dificuldades, mas a gente viu que a equipe estava firme no Senhor, todo mundo intercedendo, Celi concentrada, pastora Celi concentrada. Todo mundo estava certo da sua salvação. Todo mundo estava certo da sua salvação. Sim. Só que eu fiquei pensando assim, ó, eu acho que é normal. É porque a gente não está acostumado a viajar de barco, deve ser normal. Eu pensava assim, Alain e Tamila, quando eu percebi a equipe ali de navegação, colocando coletes, meio conversando, cochichando, como a gente diz lá no Nordeste, um com o outro, falei, meu, tem coisa séria aqui. E eles já ficavam meio que prontos para se jogar, para pular no mar. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha. E água entrando no barco, perigoso. Chuva, e vento vem, o barco balançou. E o barco balançou, mesmo era meu coração. O barco balançou nada, balançou foi minhas emoções. Mas enfim, foi uma tensão. Viver no limite na missão. Viver no limite na missão. Não, deu para dar um susto. A viagem às ilhas é sempre assim um desafio muito grande, infelizmente. Porque as viagens são feitas de canoa, a maior parte das viagens são feitas de canoas, são aqueles barcos pequenos, e o mar, dependendo da época, ele fica agitado, então só Jesus mesmo. A sensação, a gente sentiu ali um barco tão pequeno e parece que o mar gigante nos engolia ali, mas logo a gente chegou e uau. Eu me senti Paulo, apóstolo Paulo e seus naufrágios. Nossa, é muita presunção falar isso, mas pelo menos essa parte do barco balançou, foi legal. História não falta, né? História há muito para contar. Fora das meninas, quando iam para o mercado de Bandim, que é o maior mercado aqui de Guiné-Bissau, e tinham que fazer compras, trocando dinheiro e essas coisas, então muita história mesmo para contar. Sim. De tudo, de comida, de andanças, de comprar coisas ali diferentes, negociar. E eles gostam que negociam, né? Se você vai comprar um negócio e não pede desconto, os caras ficam meio estressados, né? Tem que negociar, X, não é tanto. Eliseu, conta aí qual foi a sensação de andar de mãos dadas. Eu achei muito estranho porque... Bom, essa parte não vamos pular porque tem mais coisa pra gente falar, né? E aí tá dando tempo aqui já. Mas essa parte aí é muito diferente, porque amigo que amigo anda de mão dada aí. Amigo que amigo anda... Né? Isso. E aí daqui a pouco vem pegar na minha mão, como assim? Amigo que amigo aqui anda de mão dada. Então segura a minha mão e não solte a minha mão. Simbora. Muita coisa deve ter mudado, porque o tempo vai passando e os desafios vão surgindo e possibilidades também. O que mudou? O que há de novidade hoje aí? Se a equipe voltasse hoje, agora a gente está revisitando em bate-papo, mas se a gente fizesse essa revisitação presencial, o que a gente encontraria de diferente hoje aí? A equipe iria encontrar uma nova escola, né? No máximo. Sim, já tinha uma escola. Então assim, tinha uma escola. Demos cursos para professores, trabalhamos com alunos, com a liderança e agora tem uma nova escola. Fala da nova escola, mesmo. Então. Para quem não sabe, nós temos um projeto em Guiné-Bissau chamado Projeto João 316. Né? Esse é o projeto que é uma ONG registrada em Guiné-Bissau. Quando a gente chegou em Guiné-Bissau, em 2014, o objetivo nosso era trabalhar em parceria com a Igreja Evangélica Central, que é a igreja que nós trabalhávamos em parceria com eles, e nós apoiávamos na escola, coordenando a escola e captando recursos para a escola. Então, em 2019, a gente entendeu que aquilo que a gente poderia desenvolver na Escola Ebenezer, onde vocês estiveram lá, nós conseguimos desenvolver e Deus nos deu uma visão para que a gente começasse uma outra atividade, uma outra escola, agora com a cara do projeto, com a filosofia do projeto, com a visão do projeto. E foi aí que surgiu, né, a Academia Arte e Saber. Tamila vai falar um pouco sobre a academia e o que é que nós temos desenvolvido lá. Isso. Talvez muita gente se questiona porque esse investimento, às vezes, de vários missionários na área da educação. Eu acho que dependendo da realidade de cada país, e Guiné-Bissau é uma realidade que se justifica, então o missionário precisa ter esse olhar social
para poder comunicar o amor de Deus, mas ao mesmo tempo demonstrar na prática esse amor, tendo em conta as diversas necessidades daquela comunidade. Então, em Guiné-Bissau, uma das áreas fragilizadas é a área da educação, não é? Então, o governo, ele precisa dar conta. Em termos populacional, Guiné-Bissau é um país assim, cheio de meninos, muitos adolescentes, muitos jovens. Então, eu acho que a grande parte da população é dessa faixa etária de menor de 18. Então, o governo tenta dar conta, mas não consegue. Então, existe ainda muitas crianças fora do ensino público e muitas crianças no ensino privado, mas não de qualidade. Por quê? Porque a visão das escolas que às vezes se constrói é mais visando o dinheiro. Então, nós entendemos que na comunidade onde nós atuamos, que é Kuntum-Madina, ainda existiam muitas crianças nessas circunstâncias, ou seja, crianças que não estavam estudando, estavam dentro da idade escolar, mas que não iam à escola, e também crianças que estavam em escolas públicas que não eram de qualidade e que havia uma necessidade ainda de uma intervenção nessa área de educação. Então, foi por isso que Deus colocou no nosso coração essa escola, a Escola Academia Arte e Saber, dentro do bairro do Kuntum-Madina, mas um pouco distante daquela escola onde nós trabalhávamos em parceria. Então, havia várias crianças nessa comunidade que ainda precisavam de um apoio de educação de qualidade. Porque a nossa proposta não é apenas transmitir o ensino, mas é um ensino de qualidade que possa mudar a realidade daquela criança, da sua família, que possa ser uma educação transformadora. Ou seja, nós vamos investir tanto no conhecimento científico da criança, como no caráter da criança e de mostrar o amor de Deus. Então, nós entendemos que nós não sabemos se todas as crianças elas vão se converter, mas nós queremos que eles entendam que o Deus a quem nós servimos é um Deus de amor, é um Deus que se preocupa com eles de uma forma integral. Então, e o nosso desejo é que eles cresçam com princípios cristãos, princípios bíblicos, que possa pautar as suas vidas de forma que um dia, crendo Deus, se Deus colocar eles num lugar de governo, num lugar de liderança, eles possam fazer a diferença naquele lugar, tanto em termos de conhecimento como em termos de caráter. Então, a proposta da nossa escola é uma educação transformadora. Então, nós, graças a Deus, começamos essa escola. Nós começamos esse ano letivo de 2020 e 2021. Já tínhamos atividades no ano letivo anterior, mas porque nós estamos nessa fase de pandemia, então nós começamos com reforço escolar para apoiar algumas crianças fragilizadas, e este ano começamos exatamente com um ano letivo completo. Nós estamos com 64 crianças inscritas na escola por conta das limitações da pandemia. Nós temos capacidade para 80 crianças, tínhamos este ano capacidade para 80 crianças no período da manhã, mas estamos com 64 e nós louvamos a Deus porque nós temos visto o impacto. Grande parte das crianças que estão na nossa escola são daquela rua onde a escola está. Então nós temos visto o impacto que a escola tem feito na vida daquelas crianças, ao ponto que no início, como a comunidade ainda não nos conhecia, aí quando nós começamos a divulgar a escola, falando da escola, alguns diziam, não, eu não vou escrever o meu filho naquela escola, não, eu não vou escrever. Mas hoje já existe uma fila de espera de mães que estão à espera que a gente diga só, olha, estão abertas as inscrições para já colocar os filhos na escola. Então hoje a demanda, ou seja, a escola está num patamar que a comunidade já vê o resultado da escola e nós louvamos a Deus por esse impacto que a escola, em apenas um ano, ela conseguiu fazer na comunidade. Então, nós temos vários projetos dentro da escola funcionando. Nós temos o projeto de apadrinhamento infantil, que é possibilitar algumas famílias, porque a escola ela tem nós chamamos aqui propina, que é a mensalidade, que a criança ela tem que pagar para poder ajudar na manutenção da escola, pagamento dos salários dos professores, a parte administrativa, pagamento do aluguel. Então, existe esse valor que tem que pagar. Mas a escola é uma escola que o padrão da escola, nem todas as escolas de Guiné-Bissau têm, tanto em termos de estrutura, em termos da qualidade de ensino, professores capacitados. Então, nós estamos com um padrão da escola que não tem muitas escolas aqui em Guiné-Bissau que têm esse padrão. Então, existe essa mensalidade que tem que se pagar para a manutenção da escola, mas nós não queremos que as famílias que de facto precisam
ou têm necessidade de ter o seu filho nessa escola, elas deixam de ter a sua criança só porque não têm condições de pagar, embora a mensalidade é um valor apenas simbólico, não é? Então, para isso, o projeto de apadrinhamento visa precisamente, através de padrinhos no Brasil, em Portugal e alguns amigos nos Estados Unidos, então eles se prontificam em pagar a mensalidade de uma determinada criança. Então, esse padrinho, nós temos 3 modalidades de apadrinhamento: parcial, semiparcial e integral. Então o padrinho diz, não, eu vou assumir essa criança por 6 meses, por 1 ano, e eu vou custear os estudos dessa criança. Então isso possibilita algumas famílias que de uma forma o seu filho não estaria a estudar, ou então estaria numa escola pública, a colocar o seu filho na escola da Academia Arte e Saber e garantir que o seu filho tenha uma educação de qualidade, num ambiente lúdico, num ambiente de amor, e que ele possa crescer. Nosso desejo é sempre, quando apadrinhamos uma criança, ir com a criança o máximo que nós pudermos, de forma a ela ter essa educação de qualidade que possa transformar a sua vida. Então, nós temos esse projeto de apadrinhamento infantil. Nós temos um projeto que nós já iniciamos e nós queremos continuar com ele, mas neste momento nós tivemos que parar, faz 2 meses que nós tivemos que parar, que é a cantina escolar. Nós recebemos muitas crianças que às vezes ela vem para a escola de manhã, mas vem sem tomar o café da manhã, o mata-bicho que nós falamos aqui. Então isso impede o rendimento escolar daquela criança. Ela adormece na sala de aula, ela fica sem vontade de aprender. Então nós detectávamos que nós tínhamos algumas crianças nessas condições. Então isso cresceu no nosso coração e desejo de dar uma refeição, pelo menos uma refeição de qualidade, balanceada, para que ela possa ter rendimento escolar. Então nós fizemos isso no mês de abril e mês de maio. Infelizmente tivemos que cancelar porque por falta de condições, algumas pessoas que se comprometeram depois não conseguiram dar continuidade, mas foi um projeto que também teve um impacto muito grande. Nós temos um testemunho de um dos nossos professores, do seu aluno, que quando iniciou a escola conosco, ele adoecia frequentemente. Ou então vinha para a sala de aula e estava sempre dormindo na sala de aula. Quando começamos com a cantina escolar, e o professor disse que aquele menino deu, assim, uma transformação no aprendizado dele. Por quê? Porque a mente dele, só de pensar que no final da aula ele ia ter uma refeição, ele ficava já naquela, professor, trabalho, e fazia. Então, e ele vinha bem disposto no dia seguinte. Então, de facto, foi um projeto que nós, apesar de ter decorrido apenas 2 meses, mas nós vimos o resultado. Então, nós estamos trabalhando agora para que nós possamos continuar, porque a gente sabe que no final do ano vamos ter tanto crianças desenvolvidas fisicamente como cognitivamente, dando um rendimento maior. Então, nós temos vários outros projetos. Nós temos um projeto de inclusão na escola. Nós este ano recebemos uma criança especial na escola. As inscrições já tinham parado, e no mês de novembro, dezembro, a mãe daquela criança, insistidamente, ela procurava falar comigo. Foi umas 2 ou 3 vezes, não me encontrava. Aí ela conseguiu o meu número de telefone, então ela veio ter comigo e ela disse, olha, a minha filha se chama Esperança, ela é uma criança especial. Ela tem dificuldades motoras, né? E tem dificuldades cognitivas. Eu já procurei inscrevê-la em várias escolas, ninguém quis aceitar. Então, a minha esperança é que vocês aceitem a esperança. Isso. A minha esperança é que aceitem a esperança. Exatamente, é. Aí eu vim falar com o Alan. Eu disse, olha, essa mãe está com essa situação, mas olhando naquela altura para as nossas condições, nós não tínhamos condições de receber a esperança. Por quê? Porque ela quando chegou, ela é uma aluna totalmente dependente, não conseguia ir ao banheiro sozinha, porque ela não conseguia tirar a roupa, ela não tinha capacidade de segurar pelas dificuldades motoras dela. Então, uma educadora não daria conta dos outros alunos mais esperança. Então, nós começamos a orar, entendíamos a necessidade da mãe, entendemos o nosso propósito na comunidade, que é fazer diferença precisamente na vida também dessas crianças, mas nós não tínhamos como. Condições financeiras, condições em termos de escola, nós não tínhamos como. Aí começamos a orar, partilhamos com algumas pessoas e surgiu alguém que disse, não, eu vou ajudar para que nós desafiamos alguém em Portugal e ela disse, não, nós vamos ajudar para que vocês possam contratar uma auxiliar para que fique na sala e apoie diretamente a esperança.
Então, nós temos um parceiro em Portugal que nos ajuda a isso, a pagar uma auxiliar dentro da sala de aula para que apoie diretamente a Esperança. E nós temos alguém no Brasil, porque a mãe se queixou que não tinha, a Esperança faz uso de medicamentos muito caros, ela gasta em média, acho que uns R$300 a 400 em medicamentos para a Esperança, para que ela não possa dar, porque ela tem problema de epilepsia também. Ela dá ataques quando ela não toma medicação. Então, a mãe disse que quando ela não toma, ela fica durante o dia dando ataques. Então, na sala de aula, ela precisava ser medicada para não dar ataques. Então, houve alguém também que se comprometeu a dar parcialmente o valor para comprar a medicação da Esperança. Então, graças a Deus, conseguimos acolher a Esperança na escola. Então, já faz mais ou menos acho que mais de 6 meses, eu acho que já uns 6 meses que a Esperança está conosco. A Esperança hoje é totalmente diferente daquela que ela chegou nas nossas mãos. Então, nós temos alguns vídeos da Esperança, ela escrevendo o nome dela, fazendo as atividades na sala de aula. É uma menina alegre, né? Então nós ficamos felizes por isso. A mãe, ela quando encontra com as nossas educadoras, encontra conosco no caminho, ela não cansa de agradecer e a gente entende que ela não precisa agradecer, nós não fazemos mais do que aquilo que nós deveríamos fazer. O que é interessante é que, como Esperança, existem outras crianças, porque no contexto de Guiné-Bissau, como em outros países também, há um tabu para aquelas crianças que têm algum tipo de deficiência. Então, nós temos em Guiné-Bissau escola para surdos, né? Pessoas que têm problema de auditivo. Temos escola para cegos, né? Mas aí para crianças que têm algum problema cognitivo, né? Alguma deficiência do aprendizado, alguma coisa, não existe nenhuma escola. Então, crianças que têm síndrome de Down, elas vivem nas ruas, né? Quando a família não esconde na casa, né? E quando a gente vai ainda de forma mais dura, quando não se pegam as crianças, quando nascem e detecta que tem algum tipo de problema assim, e vão e colocam a criança para morrer, porque diz que a criança, ela na realidade é um Irã, um espírito que nasce naquela criança, e eles não podem criar. Então eles já abandonam a criança. Já ouvimos história de mães que pegam as crianças, levam para a praia, colocam deitada na areia com ovo, né? Tipo uma oferenda, e acreditam que o Irã veio buscar. Na verdade, a criança morreu afogada, porque a maré encheu e levou a criança. Então é uma realidade triste, né? E esse é um desafio que a gente tem, que Deus tem colocado no nosso coração, porque a gente vê muitas crianças nessa condição que não têm um futuro. E a gente sabe que se ser uma escola inclusiva é um grande desafio. A gente precisa de pedagogos, psicopedagogos, pessoas que possam trabalhar nessa área para poder, missionários, jovens que queiram. Fantástico. Né? Deixa eu fazer uma pergunta dentro dessa. Conversar com vocês, não dá para ser um mobcast apenas, tem que ser uma série, não um episódio. Mas deixa eu fazer uma pergunta assim. Daí a importância de, quando se pensa em fazer missões, a qualificação do missionário, né? O estudar. Exato. Você pode falar um pouquinho sobre isso, tanto você quanto a Tamila, a importância de se preparar? Por exemplo, daqui a pouco a gente está batendo papo aqui com alguém que, olha, eu sinto que eu tenho uma direção ou um direcionamento para servir em tal comunidade, seja fora do Brasil ou dentro do Brasil, mas aí essa pessoa acha que é só chegar lá, com todo o respeito eu falo isso, a fé dessa pessoa e o que ela melhor entende por fé, né? É muito mais do que chegar com a Bíblia lá na mão e abrir a Bíblia e dizer que está fazendo missões, né? A minha pergunta é a importância desse preparo e como deve ser esse preparo para servir uma outra comunidade. O que eu acho interessante, Eliseu, que eu sempre tive a visão que tudo aquilo que vem às tuas mãos para você aprender, faça, porque você vai poder utilizar algum dia, né? Uhum. E isso é uma realidade no campo, né? No campo onde há uma demanda muito grande, o missionário ele aprende a ser engenheiro, ele aprende a ser médico, ele aprende a ser educador, ele aprende várias coisas. E se você já tem uma habilidade ou um preparo para isso, eu digo que você, de repente, não retarda a obra, mas você antecipa aquilo que Deus quer fazer, né? Então, eu acredito que a nossa geração hoje que busca estudo e deve fazer com excelência, porque se tem um chamado, ele vai usar isso. Porque existem países que, na realidade, você não entra como missionário, carteirinha, eu sou pastor, mas você entra como profissional, médico, como é que se diz? Médico, engenheiro, construtor,
pedagogo, né? Enfermeiro. A minha formação é enfermagem, eu sou enfermeiro. Né? Fotógrafo, um artista, Você aprende fotografia, tudo. Mexer com CorelDRAW, tudo. Você aprende a fazer tudo. Porque na verdade Deus capacita, porque isso é para ser usado no reino, né? E é aquela visão, você vai com esse aprendizado que você tem científico e você usa isso como porta. Porque, de repente, quando aparece um desafio, você tem um conhecimento daquilo, você consegue exercitar aquilo, claro, com a graça de Deus, e Deus capacita, potencializa os dons no campo e você consegue desenvolver. Isso é uma bênção. É por isso que eu digo, se preparem, né? Se preparem, porque para dar excelência nas artes, eu fiquei, acho que foi um encontro que nós tivemos de oração, e aquela jovem que trabalhou lá não sei se foi Tunísia, né? Foi na Índia. Angola, não lembro. Não, na área de dança. Você conversou até com ela. De dança. Sim, bati um papo com ela, sim. E por que não? A gente montar a primeira escola de bailé em Guiné-Bissau não existe, mas é uma forma de poder evangelizar, né? Então, usar a cultura, a arte para poder comunicar Cristo. Então, isso é importante, porque tudo aquilo que você aprendeu hoje, tenha certeza, Deus vai te usar naquilo para onde você vai. No meu caso, foi exatamente isso. Como eu expliquei, eu saí de Inglaterra e vim trabalhar em Guiné-Bissau em 2005 numa organização internacional que trabalhava com desenvolvimento comunitário, chamada Plan Internacional. Trabalhava com desenvolvimento comunitário e eu coordenava o programa dos direitos da criança. Eu lidava com programas de saúde, eu interligava com programas de educação. Então, eu acho que era o tempo de Deus me preparando para aquilo que eu faço hoje, não é? Trabalhar com projetos comunitários, trabalhar com desenvolvimento comunitário. Então, eu acho que foi o tempo também que eu me capacitei, Deus me capacitou para que hoje eu pudesse ser esse apoio nessa parte de projetos, juntamente com meu marido, no projeto João 3,16. E isso é totalmente transformador, porque quando eu coloco arte, eu sou suspeito de falar, por isso que eu já falei de fotografia, de arte, seja o teatro ou a câmara, enfim, todas as expressões de artes possíveis, até porque isso também entra como agora economia criativa, né? O que o petróleo foi no século passado, é a economia criativa agora, a criatividade, a arte, como transformação social, inclusive econômica também. Então, acho que é fantástico a gente pensar nisso e ver isso acontecendo aí, a própria arte, isso que você falou, é o caminho. Eu acho que é o caminho e a gente está aqui para somar. Eu costumo dizer que eu gosto de fazer barulho, eu só vejo amigos partindo, mas alguém tem que ficar aqui, vai embora, cara, tá na hora, vai. E eu parto dessa ideia, né? A MOB, ela é isso, eu falei outro dia em um texto para o LT, é o chegar junto da juventude, acompanhar, ajudar, orientar, equipar e, terceiro, fazer o mais difícil, soltar. Vai. E essa é a nossa vontade, conectar jovens com essas comunidades, esses lugares, seja no Brasil ou fora do Brasil, seja fora do Brasil ou no Brasil. Sei que há muita coisa para se fazer. Quanto menos ar nós temos nesse tempo de pandemia, mais ar nós temos que doar. É verdade, Para quando o nosso ar parar aqui, continuar respirando outros ares na glória e outros lugares, é que eu falo. Quanto menos ar na pandemia, mais ar temos que entregar ao Senhor. É verdade. E estamos aí abertos, né, para os jovens que queiram nos visitar, doar um tempo dos dons e talentos que têm. Na verdade, a gente sonha, e eu sou muito sonhador, eu sonho demais. Acho que se fosse o José, né, o José moderno, eu sonho demais. Deus tem colocado sonhos no coração, e eu sempre tenho uma frase que eu trago comigo, que se Deus está nos sonhos, eles se concretizam, eles se realizam, né? Foi assim na vida de José e, com certeza, na vida de todos aqueles que servem a ele. E nós sonhamos grande com o projeto. O projeto hoje, né, ele é pequeno, mas grande daquilo que faz, mas nós queremos mais, porque nós queremos que, de fato, o projeto seja uma relevância no país. Eu gostei muito de uma frase uma vez que eu conversei contigo, e tu disseste, olha, as pessoas querem ver um projeto que é transformador, e é verdade. Nós temos que mostrar o que Deus está fazendo. Essa ideia de um projeto da gente pede dinheiro porque as crianças estão com fome, e estão com fome, sim, mas a gente tem que contribuir, tem que ajudar, e a gente mudar essa realidade para que eles possam ter um futuro, a esperança. Esse é o tema da CIB nesse ano. Então, a esperança. E aquilo que eu posso fazer para gerar essa esperança com o meu talento, com o meu dom, com o meu doar, eu tenho que dizer, Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer.
né? E a gente tem sonhado com isso, de repente ter um grande projeto com espaço para receber jovens para treinamento e ficarem lá sendo ministrado, né? Uma base grande, que a partir daquela base a gente possa atingir Senegal, Mauritânia, Conakry. Essa é a visão. E a gente crê que Deus vai concretizar. Se não por mim, vai levantar outros jovens aí no Brasil para poder dar continuidade a isso. Amém. Coisa boa, conversar é bom demais. É por isso que a gente fala, nós acreditamos no poder de uma boa conversa. Por isso o Mobcast. É bate-papo com quem também acredita no poder da conversa. A gente está conversando aqui. A gente tem certeza que isso não acaba quando a gente termina o nosso bate-papo, porque isso continua reverberando em ouvidos e corações, e que Deus ache agora um coração sensível a algo que está acontecendo, ouvidos sensíveis a esse bate-papo, e de repente você está perguntando, poxa, eu tenho recursos e às vezes eu quero ajudar não sei onde. De repente, esse Mobcast te conecta com algo que é o que você está orando, procurando, onde contribuir, onde investir, onde dedicar parte do seu tempo. É difícil, mas eu vou ter que falar. O tempo está acabando e a gente precisa partir para as considerações finais. Eu vou pedir para vocês apresentarem alguns desafios para quem está assistindo ou ouvindo nosso Mobcast antes do Mobiliza Pocket, versão reduzida do nosso Mobiliza Brasil. Já anunciamos que o Mobiliza Brasil não acontece esse ano, conforme anunciado antes, mas acontecerá a versão Pocket, ou seja, a versão resumida e reduzida. Resumida em programação, reduzida em número de participantes, porém a qualidade é a mesma, a relevância é a mesma, a criatividade. E a boa notícia é que, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, esse casal estará com a gente no Mobiliza Pocket. Posso falar isso aqui ou não? Ou estou precipitando, me aventurando demais? Não, vamos. Oi, meu filho. Olha aí. Vamos sim, onde o Benjamin te encontrou? Olha a Mob conectando vocês aí, ó. Olha aí o Benjamin vendo você. Fala, tchau, pastor Eliseu. Oi, Benjamin. Tudo bem? Que grande ele tá. Olha aí, você vendo seu filho agora pelo vídeo. É emoção. Ai, que legal. Mas é isso, Eliseu, vamos estar alinhando, e se Deus de fato tiver abrindo todas as portas, vai ser um prazer estar com vocês, né? E a gente poder compartilhar e aprender e se renovar. Vai ser bênção. Maravilha. Já vamos anunciar então, se Deus permitir, essa presença sua no Mobiliza Pocket, que é a nossa conferência nacional, que acontecerá aqui no entorno de Brasília. Algo que está nossas expectativas, santas expectativas para esse encontro. Muito bom, Alain, muito bom revisitar Guiné-Bissau depois de 5 anos, conversar, ver a perseverança, ver que vocês continuam motivados, ver que vocês continuam acreditando no poder da transformação, de conectar vocês com a juventude, conectar a juventude com vocês. Tem tudo a ver com o que a gente faz, porque é assim que a gente prepara uma nova geração, mostrando possibilidades, mostrando caminhos, mostrando realidades, mostrando que há muito a ser feito. E nada melhor que conectar jovens com quem já está fazendo há mais tempo, porque a missão não pode parar. Muito obrigado, Alain. Quero te agradecer por topar esse bate-papo, agradecer a Tamila, agradecer o Brasil, a juventude que nos acompanham. E agora, caminhando para o final de mais um Mobcast, já com o coração cheio de gratidão por esse bate-papo. É assim que a gente prepara uma nova geração, conectando a juventude com quem faz há mais tempo e conectando quem faz há mais tempo com a nova geração, mostrando que não é nada cringe, não é nada estranho, não é nada novo, porque há um Deus que faz novas todas as coisas, há um Deus que cria todas as coisas, há um Deus super criativo, em movimento, nos conectando para coisas novas a cada dia, e nada melhor do que fazer o novo, olhando para o que já foi feito, o que está sendo feito. Bom, eu quero agradecer você pela companhia de sempre, por acompanhar o Mobcast. Repito, é assim que a gente prepara uma nova geração. Muito obrigado, Alain, obrigado a todos que nos acompanharam. Eu deixo com você considerações finais. De repente, você pode falar aí também dos próximos desafios, dos próximos passos. Obrigado aí, Eliseu, né?
por esse tempo aí junto com vocês. Nós queremos agradecer por essa oportunidade de falar aquilo que, de fato, o Senhor tem feito aqui em Guiné-Bissau e saber que vocês, enquanto jovens, têm acompanhado o nosso trabalho, né? A MOB tem acompanhado, e isso é muito bom. A gente tem recebido feedback de alguns líderes de juventude, né, de algumas regiões do país, querendo saber como é que é o trabalho, como é que é o chamado, e eu acho que tudo isso é importante para que a gente possa estar conectado. Eu não digo que nós temos desafios, né, porque não existem desafios que não sejam vencidos. Nós somos um só, nós estamos juntos. Nós temos sim alguns projetos ainda para desenvolver, né? Nós temos o sonho do projeto da biblioteca comunitária. Nossa ideia é criar uma biblioteca na comunidade, onde os jovens que não têm acesso ao estudo ou à inclusão digital, porque não têm acesso à internet ou porque não tem luz na casa, eles possam ter um espaço onde possam estudar, pesquisar e se preparar. Então isso tem sido um desafio que nós estamos aí trabalhando, né, nele. Nós temos recebido doações de livros no Brasil para essa biblioteca. O maior desafio, talvez, que nós temos hoje é como a gente poderia trazer estes livros para Guiné-Bissau. Existem transportadoras que trabalham com contentores, né, container, chama no Brasil container. E a nossa ideia é a gente conseguir mesmo a rede do bem, que a gente conseguisse pessoas que trabalhassem nessa parte marítima, que conhecessem essa questão de transportadora, e a gente conseguisse, né, trazer isso, quem sabe, a preço zero, ou algum empresário quisesse doar, e a gente poder trazer esses materiais de livros, doações de roupa, móveis, essas coisas que a gente precisa para que a gente possa trabalhar e montar o projeto. Estejam também junto conosco orando. Deus tem nos dado também uma nova visão de nós iniciarmos um projeto novo, né, em outra tabanca, outra aldeia que não tenha a presença do Evangelho lá, e a gente queremos começar um trabalho para a implantação de igreja, né? Não mais em Madina, mas fora de Madina, em outra região, para que Deus possa aí estar nos direcionando. Existem 3 lugares que nós estamos orando, né? Uma é uma aldeia da etnia Fulupe, uma outra são 2 ilhas que ficam nos arquipélagos de Guiné-Bissau. Então a ideia também é a gente poder chegar lá pregando a palavra de Deus, para que Deus esteja desafiando os jovens, vocês, né, que têm um chamado, que queiram ter essa experiência de plantação de igreja, trabalhar junto conosco aqui em Guiné-Bissau, estejam orando e estejam abertos também à voz de Deus, para que Deus esteja tocando no coração de vocês. Esteja orando sempre a nossa família, a minha saúde, a saúde da Tamila, do Benjamin, para que Deus esteja nos abençoando. Deus tem sido gracioso conosco, tem nos guardado, mas nós precisamos das vossas orações, precisamos sentir que vocês estão próximos de nós através das orações. Então, que Deus esteja aí abençoando. Muito obrigado por essa oportunidade, e o meu desejo é que Deus esteja cada dia aí queimando o coração para que a Mocidade Batista Independente seja uma mocidade que possa mobilizar-se para poder fazer a transformação no mundo, né? Poder fazer a transformação no mundo. É isso que nós desejamos. Maravilha, maravilha. Obrigado demais. Obrigado, Tamila. Também fala. Tchauzinho, prazer. Não, tchau. É só despedir e desejar que Deus continue usando você sempre. Jovens, se envolvam no trabalho missionário, que quando a gente se envolve, Deus nos recompensa. E nós somos a prova disso. Então é bom, de fato, deixarmos ser usados por Deus para abençoar a vida de outras. Benjamin vai dizer tchau. Diz tchau, Brasil. Tchau, Benjamin. Tchau, Brasil. Tchau. Tá enorme, Benjamin. Tchau, bebê. Tchau. Muito obrigado. E se você que está do outro lado também sentiu conectado com essa história, sensibilizado de alguma forma, de repente você tem orado e você percebe que está aí a resposta da sua oração, onde investir, onde somar, entre em contato conosco. Vai ser um prazer conectar você com esse projeto, com a Academia Arte Saber em Guiné-Bissau e tantos outros projetos que o Alain e a Tamila estão desenvolvendo. Muito obrigado, repito, Mobcast, porque nós acreditamos no poder de uma boa conversa, e a gente se encontra por aí. Valeu!